Olá, eu sou a Estela, sou professora da Rede Nordeste de Biotecnologia na Universidade Estadual do Ceará e junto com a Raquel Martins, que também é uma doutoranda da RenorbioS, faço parte da equipe Bioinfonal. O objetivo do nosso canal é trazer para vocês algumas aulas, tutoriais, dicas e conteúdos de bioinformática. O nosso foco principal é para usuários iniciantes, alunos de graduação ou até mesmo profissionais da área da saúde que nunca tiveram contato com bioinformática ou com os bancos de dados biológicos. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre o NCBI, que é o maior portal de dados biológicos. Se você não conhece e nunca acessou, assiste o primeiro vídeo, como acessar o NCBI, onde nós mostramos as diversas bases de dados agrupadas dentro desse portal. Nós abordamos no primeiro vídeo uma busca sobre informações sobre genes e proteínas e hoje a gente vai abordar a base de dados genoma. Como baixar um genoma dentro do NCBI, como ter acesso às informações de um genoma anotado, por exemplo. Então, a gente vai fazer aqui uma busca na base de dados genoma. O nosso objetivo é pesquisar sobre o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus que está causando a Covid-19. Inclusive, hoje, os maiores portais de dados biológicos, eles trazem já na página inicial um banner com informação sobre a Covid-19, por se tratar de uma pandemia e de um problema de saúde pública mundial. E aqui a gente já pode ter acesso direto sobre informações da doença, sobre o genoma do SARS-CoV-2, então eu já posso acessar diretamente aqui no NCBI, como também informações sobre a prevenção e o tratamento. Mas como que eu faço uma busca de maneira mais usual, né, de maneira mais tradicional aqui dentro da base de dados genoma? Simplesmente eu seleciono a base e coloco o nome do organismo que eu quero pesquisar. Vamos aqui fazer a busca. Enquanto carrega, eu quero mostrar para vocês essa figura que caracteriza o genoma do SARS-CoV-2 para a gente entender o tipo de informação que a gente vai buscar lá dentro do banco. Essa figura é de um paper, de um artigo que foi publicado na PLOS ONE, que traz justamente uma caracterização desse genoma e as mutações no hospedeiro humano. Então, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ele é um vírus de RNA que vai ter cerca de 30 mil bases. Dentro desse genoma viral, a gente vai ter diversas estruturas, como as ORFs, e sequências que vão codificar as proteínas. As ORFs, do inglês Open Read Frame, são as janelas abertas de leitura, ou seja, são aquelas regiões do genoma que serão traduzidas, que serão transcritas e traduzidas. Então, ela sempre vai começar com um códon de iniciação e terminar com um stop códon. É basicamente como se fosse os genes aqui do caso do vírus. Então, dentro do genoma do SARS-CoV-2, a gente vai ter a ORF1AB, que é a maior ORF desse genoma, onde ele vai produzir, vai codificar cerca de 16 proteínas do vírus. Só que essa ORF1AB, ela forma primeiramente uma poliproteína que posteriormente vai ser clivada para formar essas 16 proteínas. Aqui no caso a NSP2, a NSP3, entre outras. A gente tem também a região do genoma que vai codificar para a proteína spike, né, que é aquela proteína de ligação aos receptores de células humanas, que tem sido muito estudada, como também as proteínas de membrana, a ORF3A e outras ORFs e outras proteínas acessórias. Então, como é que eu busco esse tipo de informação dentro do banco de dados, dentro do NCBI? Eu pesquisei na base de dados Genome, pelo SARS-CoV-2, e a primeira informação que o banco vai me trazer é que existe aqui um total de 92 genomas que vão representar essa espécie, né? Ou seja, que estão depositados aqui no banco. Eu posso fazer o download de diversas formas. Posso fazer diretamente aqui na interface gráfica do portal do NCBI, como posso fazer também por linha de comando, né? Se for no caso aí de programadores, no caso de bioinformatas, de profissionais que sabem utilizar a linha de comando. Eu posso fazer o download das sequências FASTA, né? Se você não sabe o que é o FASTA, como é essa sequência, você pode olhar lá no nosso primeiro vídeo, a gente fala sobre o que é o FASTA. E aí eu posso fazer esse download tanto do genoma, ou seja, das sequências de nucleotídeos, como também das sequências de proteína, né? Das sequências da proteína, ou seja, sequências de aminoácidos. Posso fazer também o download da anotação desse genoma, ou seja, quando eu digo que um genoma ele é anotado, significa que os pesquisadores que estão avaliando, que estão estudando esse genoma,
eles já sabem, eles já identificaram algumas funcionalidades desse genoma, como, por exemplo, as regiões onde estão os genes, as regiões, as porções do gene que vão de fato codificar a proteína, as regiões regulatórias, como os promotores, e além dos RNAs, tanto RNAs transportadores, RNA mensageiro, como também aqueles RNAs que não codificam de fato. Então, eu posso fazer o download dessa anotação do genoma no formato GFF, que é um formato exigido por algumas ferramentas e alguns softwares de bioinformática, a gente vai falar um pouco mais à frente, como eu posso também ter aqui no formato tabular, certo? E eu posso ter uma visualização de todos esses 92 genomas que estão aqui depositados referentes ao SARS-CoV-2. Então, vamos dar uma olhada clicando aqui. A gente vai ver uma tabela com as informações desses 92 genomas depositados do SARS-CoV-2. Cada linha vai representar um genoma. No caso aqui, o organismo, né, o grupo, no caso, é o vírus. A gente tem aqui o número de acesso, o link de acesso para a montagem, o nível de montagem desse genoma. Como se trata de um genoma viral, a montagem aqui é praticamente completa, né? Por isso que a bolinha preta está aqui cheia. Aqui a gente tem o tamanho, como eu mostrei lá na figura. O SARS-CoV-2 ele tem um tamanho aproximado de 30 mil bases, no caso aqui, para esse primeiro genoma, identificadas 29.903 bases. Aqui a porcentagem de citosina e guanina no genoma, como também o número de acesso aqui para essas sequências. Mas aqui na lateral eu vou ter o hospedeiro, né, aqui na minha tabela, no caso aqui todos são da espécie humana, né, hospedeiros humanos. Aqui as porções do genoma que de fato codificam proteína. Nesse genoma foram identificadas 12 regiões, né, que vão codificar essas proteínas. Além disso, aqui nessa última coluna, eu vou ter acesso às informações das sequências dentro de dois bancos de dados, tanto no RIFSEQ como no GenBank. Percebam que alguns desses genomas a gente só tem informação dentro do GenBank. Basicamente, o GenBank e o RIFSEQ são bancos de sequências de DNA. A diferença entre eles é que o RIFSEQ ele tem um controle de qualidade mais rígido, mais rigoroso em relação ao GenBank. Eu posso fazer o download dessa tabela, se for do meu interesse, né, aqui no formato TSV. Só escolho o local para salvar, posso simplesmente abrir ou salvar aqui no meu computador. No caso, eu não tenho interesse de salvar agora. E posso também aqui aplicar alguns filtros, né? Eu tenho aqui 92 genomas do SARS-CoV-2, mas eu quero, por exemplo, só os que são da espécie humana. No caso aqui, todos os 92 são da espécie humana, mas poderia ter de outros organismos, e aí eu poderia selecionar os organismos do meu interesse, além de diversos outros filtros que eu posso aqui aplicar. Certo? Voltando aqui para a página inicial da busca pelo genoma, eu posso também ter acesso ao meu genoma anotado, né, como eu falei anteriormente, no formato tabular, que é o que a gente vai ver agora. Então, quando eu clico aqui nesse formato tabular, eu vou ter algumas informações acerca da anotação do genoma do SARS-CoV-2. O que a gente pode ver aqui é que esse genoma, ele tem cerca de 12 genes, né? No caso, ORFs. Então, a gente tem aqui a ORF1AB, a gente tem a proteína S, né? A região que codifica a proteína S, a proteína M, que é uma proteína de membrana, entre outras ORFs, como a ORF7A, 7B e a ORF8, entre outras. O interessante é que nessa anotação eu consigo ver o início dessa ORF, né, no caso aqui da ORF1AB, que começa aqui na posição 266 e vai até a posição 21.555. Aqui eu já posso mais ou menos estimar, né, o tamanho dessa ORF1AB dentro do meu genoma, o tamanho dela em bases, né, de nucleotídeos. Aqui eu tenho o ID do meu gene, no caso dessa ORF1AB, então se eu clicar aqui, eu vou ter acesso às informações do meu gene, no caso da ORF1AB, que vai formar aquela poliproteína. E aqui eu tenho as informações gerais, como o ID, como o símbolo oficial, o Summary, né, o que vai me dar algumas informações a respeito do SARS-CoV-2, da ORF1AB no SARS-CoV-2. Posso ter acesso ao formato FASTA, ao GenBank, entre outras informações. Se você não sabe procurar essas informações dentro do banco, assiste o nosso primeiro vídeo, que é justamente mostrando como
buscar informações sobre genes e proteínas, certo? Então, voltando aqui, a gente pode ver esse início e esse fim, né, da ORF1AB, no tamanho dela em bases. A gente pode ter também aqui o produto gênico, né, que no caso é a proteína, que já tem um link direto, e também o nome dessa proteína. No caso da ORF1AB, a poliproteína, que também é chamada de ORF1AB, que tem um tamanho de 7.096 resíduos de aminoácidos, certo? Eu posso fazer o download também dessa tabela, caso seja do meu interesse. Mais uma vez, só escolher aqui o local que eu quero salvar e eu posso também personalizar, escolher quais colunas eu quero salvar dessa minha tabela. E aqui eu removo todas as colunas que eu não quero. Por exemplo, eu quero na minha tabela só o nome, o acesso, o início, o fim. Vou tirar aqui a strange, vou tirar aqui o gene ID e vou tirar esse locus tag. Pronto. Aqui eu removi, né, todos os que eu não quero. Quando eu clicar em OK, ele vai me dar uma tabela mais personalizada. Agora só com o nome, como eu pedi, né, o acesso ao banco no GenBank, a sequência, a proteína, o produto, entre as outras informações que eu selecionei. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse link da proteína, ele vai me trazer as informações dentro do GenBank em relação a essa proteína. Aqui na página do GenBank. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, acesso ao formato FASTA dessa sequência, no caso aqui é a sequência de proteína, e por isso eu tenho a sequência dos meus aminoácidos, certo? E posso ter também o acesso direto aqui à estrutura 3D dessa proteína, caso seja do meu interesse. No caso aqui, a gente vai olhar a estrutura de uma dessas proteínas, do SARS-CoV-2, e a gente pode ver ela no formato 3D, né? Ou seja, em 3 dimensões. Inclusive, ele já me diz aqui no banco de proteínas o método, né, experimental, onde foi determinada a estrutura dessa proteína, no caso aqui é de fração de raio-x. E aí eu posso fazer essa visualização em modo 3D, com os domínios dessa proteína. E aí eu posso, de repente, se for do meu interesse, também salvar, né? Tanto no formato de vídeo, como também no formato aqui de imagem, certo? Essa é a estrutura 3D de uma das proteínas do SARS-CoV-2, certo? A gente vai abordar esses e outros assuntos em relação a bancos de dados de proteína nos próximos vídeos. Esse é o nosso vídeo mostrando sobre os genomas, como explorar genomas dentro do NCBI. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha o nosso vídeo, nosso conteúdo, segue o Bioinfonal e nos acompanha também lá no Instagram, a gente está sempre postando novidades. E não esquece, toda segunda-feira, uma nova aula no nosso canal. Até logo!